Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula no livro de produção de texto, tá? Então vamos lá. Nós vimos na última aula um artigo de opinião que fala sobre as cotas raciais, né? Então, se é um artigo de opinião, eu vou ter uma opinião de um autor se posicionando a favor ou contra, tá? Então, nós tivemos tempo de ler e fazer algumas observações nessas duas opiniões, que são opiniões diferentes, tá? Eu tenho o texto A, eu tenho o primeiro texto, tá? Que tá lá com um cinzinho na mão. Então, deixa eu colocar aqui na apresentação. Um minutinho. Aqui, ó, eu tenho um texto com legalzinho, tá? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais. Então, o título já é Derrubando Muros. Então, a gente vai ver uma opinião totalmente favorável à criação das cotas, tá? Sejam elas sociais ou raciais, tá? Lembrando que as cotas sociais são uma política de reserva de vagas no mercado de trabalho, nas universidades ou nos órgãos públicos, destinadas a estudantes de escolas públicas. Já as cotas raciais são a política de reserva de vagas para estudantes negros, pardos ou indígenas de escolas públicas, tá? E mais à frente, eu tenho o texto B, que se posiciona, o autor desse artigo, ele se posiciona contra as cotas raciais, tá? Aí tem o mesmo questionamento. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Boas intenções, maus resultados. Então, esse autor desse artigo, ele é contra as cotas raciais. E ele vai falando ao longo de todo o texto, tá? Então, vamos lá, ó, compreendendo esse artigo. Sobre o texto, A, responda as questões. Lembrando que o texto A é a favor. Marco Antônio Zago cita o papel social da USP ao apontar suas responsabilidades. Quais são elas? A USP tem a responsabilidade de garantir uma formação de qualidade, de produzir pesquisas de ponta, promover ações de extensão e representar a ferramenta de modificação social, tá? As pessoas que escrevem artigos em jornais e revistas, de forma a se posicionarem criticamente sobre um assunto socialmente relevante, são chamadas de articulistas, tá? Sendo assim, quando os articulistas escrevem, eles expressam suas convicções, que podem ou não estar de acordo com o posicionamento do veículo de comunicação, que divulga seus textos, tá? Então, as pessoas, quando escrevem o artigo de opinião, têm esse objetivo, esse propósito de se posicionar criticamente sobre um assunto socialmente relevante, tá? De que forma o autor relaciona a função da USP com a criação de cotas em universidades? Ele afirma que uma das formas mais eficazes de a USP desempenhar seu papel é dar oportunidade para que jovens talentosos da escola pública sejam incorporados à vida universitária. Tá bom? Segundo o autor, de que formas as cotas podem contribuir para a diversidade na USP? Ele fala assim, ó, as cotas irão contribuir para mudanças no perfil étnico, social e cultural da universidade, garantindo que todos os estudantes sejam formados em um ambiente mais dinâmico e plural. Sobre o texto B, responda às questões. Lembrando que esse texto, o posicionamento, é contra as cotas sociais. Qual é a ideia central com a qual o autor constrói o texto?
A ideia de que a medida adotada pela USP em relação às cotas não alcançará os objetivos desejados e que terá implicações desastrosas para a instituição, tá? Cite as razões apontadas pelo autor para justificar seu posicionamento. Então, vamos lá. Ele considera o plano falho, pois o sistema pode ser ludibriado. Lembra que ele falou que os alunos do ensino privado tenderão a ir para o público só para se beneficiar das cotas, e os mais pobres continuarão de fora, de qualquer forma. Outro argumento que ele fala é: haverá alta taxa de desistência dos cursos de desistência dos cursos por parte de candidatos despreparados, acarretando custos por vaga ocupado sem conclusão. E forçar a entrada de elevado número de estudantes mal qualificados pode levar a USP a perder sua posição acadêmica de destaque. Vamos lá, ó. Artigo de opinião. Explorando o artigo de opinião. Página 54, tá? Sobre o veículo de circulação dos artigos de opinião lidos, responda às questões. Em que veículo eles foram publicados? Como é possível identificar isso? Então, eles foram publicados na versão digital do jornal A Folha de São Paulo. E é possível verificar isso pelos dados de fonte dos artigos, lá na bibliografia, tá? Quem são os possíveis leitores de artigos como esses? Pessoas que se interessam por temas atuais, socialmente relevantes e controversos, né? Onde com certeza eu terei mais de uma opinião. Provavelmente uma opinião contra e outra a favor, tá? As editoras são responsáveis por dividir os assuntos dos jornais de modo a organizá-los. Os artigos foram publicados na editoria Opinião e na seção Tendências e Debate. Observe. Qual é o objetivo dos textos publicados nessa seção? Vamos lá. Veicular opiniões controversas sobre assuntos socialmente relevantes, com a finalidade de formar a opinião dos leitores. Tá? No final dos artigos, há a seguinte informação: os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo, tá? A gente sabe, tá? É importante informar vocês que existe um gênero específico em jornais e revistas que revela a postura ideológica do veículo, que se chama editorial, tá bom? Que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, vamos lá. Ao publicar opiniões controversas sobre o mesmo assunto, o veículo onde os artigos de opinião são publicados geralmente esclarece que o posicionamento apresentado não revela postura ideológica da empresa, né, do jornal ou da revista, tá? Então, foi o que a gente falou. Essa opinião é do articulista, não do jornal, tá? Qual é a intenção do jornal publicar essa nota? O jornal apresenta essa informação para não se comprometer com as ideias veiculadas pelos articulistas. Assim, tudo o que foi dito é de responsabilidade exclusiva dos autores dos artigos e não do jornal, tá? Vamos seguir. Releia as seguintes informações apresentadas após os artigos de opinião. No texto A está escrito assim: Marco Antônio Zago é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é reitor da USP.
Sérgio Almeida é professor de teoria microeconômica na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. É doutor na área de economia comportamental e experimental pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Informações são apresentadas aos leitores nesses trechos: o nome, a profissão e a especialidade dos autores dos artigos, tá? Por que eles fazem isso? Para passar uma credibilidade, uma verdade para o leitor. O que há em comum entre esses autores? O que há em comum? O que há em comum entre esses autores? Ambos são os professores da USP. Eles conhecem a USP, tá? É possível afirmar que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo? Sim, pois como são professores de universidade, tendo um reitor da USP, eles conhecem a instituição e os alunos. Com base nas respostas anteriores, explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após os artigos. Ao mostrar a profissão dos autores, professores universitários, o jornal evidencia que eles possuem competência para tratar o assunto. Eles sabem o que estão falando, tá? Não estão dando qualquer opinião. Assim, há uma maior confiabilidade do leitor em relação às informações veiculadas nos textos. Porque o nome dos articulistas foi grafado com letras maiúsculas, para destacá-los em relação às demais informações, levando o leitor a identificá-los mais facilmente, até mesmo porque o jornal não se responsabiliza, ele quer mostrar que a opinião é do articulista, tá? E não é a opinião dele, do jornal, tá bom? Então, vamos lá, ó, página 56. Observe os títulos dos artigos de opinião lidos, tá? Os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Então, o primeiro título é Derrubando Muros e B, Boas Intenções, Maus Resultados. No título do texto A, a palavra muros foi empregada em sentido figurado. Explique de que forma esse emprego sugere o posicionamento do autor sobre o assunto. A palavra muro foi empregada com sentido de algo que separa, divide. Assim, derrubando os muros, sugere que a USP está eliminando barreira ao adotar as cotas, contribuindo, assim, para amenizar as desigualdades sociais. No título do texto B, foram empregados dois antônimos, né? Duas palavras de sentidos opostos: boas intenções, maus resultados. Explique de que forma esses antônimos constituem um recurso expressivo para sinalizar o posicionamento do autor sobre o assunto. Ao empregar os antônimos boas e maus, o autor relaciona os elementos diferentes, ou seja, as intenções são boas, mas os resultados são maus. Isso sugere que ele não acredita na eficácia do plano de adoção de cotas na USP, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 57, ok? Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.